Bom, a aula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a questão do lixo eletrônico. Estou trazendo esse tema devido a diversos fatores que envolvem até a nossa saúde, como eu mostrei a vocês na aula passada, e também a questão do meio ambiente. Então estamos nessa temática do resíduo dos eletroeletrônicos, ou também conhecido como lixo eletrônico. E agora a gente vai analisar o seguinte: algumas dicas de como lidar com esses resíduos eletroeletrônicos ou chamado lixo eletrônico. Primeiro, temos que analisar o seguinte: quando a gente fala de resíduo e não lixo, né? Isso por quê? Porque existe uma normativa publicada em novembro de 2019 pelo IBAMA, onde ele deixou lá claro que o termo rejeito ou lixo eletrônico, ele se refere apenas a equipamentos que, depois de esgotado todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, né, incluídos aí a desmontagem ou a descaracterização e a reciclagem, se eles, depois disso tudo, não apresentarem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada, aí isso vai ser chamado de lixo eletrônico. Então, primeiro tem que esgotar todas as possibilidades. Enquanto não é esgotado todas essas possibilidades que eu citei, aí ele ainda é considerado como resíduo eletroeletrônico, né? Ou seja, o mais correto seria chamarmos de lixo eletrônico apenas os materiais que não poderão mais ser reciclados e que não têm mais nenhuma utilidade. Então, só dessa forma que a gente pode dizer que aquilo realmente é um lixo eletrônico. Antes disso, consideramos como resíduos eletroeletrônicos, né, que dependendo da situação, eles poderão ou não ser reaproveitados, reciclados, né, readaptados. Então, a gente tem que testar primeiro e ver todas essas possibilidades. Mas quando a gente define que é lixo eletrônico ou resíduo, aí temos algumas ações. Então, o que vamos fazer com esses equipamentos, né? Então, a questão é a seguinte: o que vamos fazer com esses equipamentos? Então, vou mostrar aqui 6 dicas de como fazer, né, com esses equipamentos. Qual o destino que devemos dar, né? Podemos dar para esses equipamentos, seja considerando o lixo eletrônico ou resíduo. Então, a primeira a gente primeiro precisa pensar muito antes de adquirir um novo produto. Às vezes, pelo consumismo e aquele impulso de consumir, de querer mais um objeto, né? Às vezes a gente até tem aquele mesmo equipamento em casa, mas a gente quer um segundo, às vezes por conta do modelo que é melhor, ou porque eu quero ter outro para quando uma necessidade está lá disponível de maneira mais fácil. Então, é necessário a gente pensar bastante se realmente aquele produto é necessário. Então, a gente precisa refletir se vale a pena substituir, por exemplo, o celular, né? Ou um computador, um notebook, qualquer equipamento. Então, realmente vale a pena a gente substituir aquele equipamento? Ou será que a gente quer substituir apenas por questões estéticas, né? Ou por funcionalidades melhores, que às vezes a gente nem sequer usa? Ou se buscar aparelhos mais modernos, às vezes o que você possui só precisa de um upgrade, como o aumento de memória. Isso no caso de um computador, um notebook, às vezes com aumento de memória você já revitaliza, você dá uma nova função, né, uma melhorada naquele equipamento. E no caso, se estiverem quebrados, a gente pode tentar consertar antes de adquirir um novo. E ao deixar de comprar um novo, você colabora para eliminar os impactos negativos da produção daqueles equipamentos, além de economizar no bolso, né? E também prevenir a questão ambiental, né? Para você evitar descartes aí no meio ambiente. Então, essa é a primeira dica ou sugestão. A segunda é a seguinte: quando decidir pela compra de um novo aparelho, então você decidiu realmente eu preciso adquirir um novo aparelho. Então a gente precisa sempre escolher empresas e marcas que demonstrem preocupação com os impactos negativos da fabricação.
buscando sempre minimizá-los e do descarte de seus produtos. Então, dessa forma, você vai valorizar as boas práticas e estimular os fabricantes a manterem essa conduta, incentivando outros a seguirem por este caminho também. Então, sempre a gente tem que dar preferência a essas empresas que estão preocupadas com os impactos dos produtos, seja tanto na parte da criação, da industrialização e também quando for descartar. Então, existem algumas empresas que utilizam selos, né, como você está vendo aí na imagem. Desses selos aí, o mais conhecido é o selo da Procel, que vai certificar que aquele equipamento gasta pouca energia, né, ou ele é o mais econômico na linha daqueles equipamentos, né? Então ele vai ter um selo Procel que vai dizer que ele gasta menos energia, né? Consome menos energia. Então a gente sempre tem que dar preferências a esses equipamentos que têm esses selos aí de empresas, né? Mostrando que elas estão preocupadas também com o impacto no meio ambiente e o impacto do consumo de energia também. Principalmente agora na atualidade com esses aumentos de energia e a crise hídrica que nós falamos na aula passada. Então é importante a gente estar preocupado sempre com relação também ao consumo de energia, aqueles equipamentos que consomem menos e agridem menos o meio ambiente, tanto na construção como no descarte. Outra coisa que devemos também prestar atenção é se esses equipamentos usados, se a gente consegue devolver esses equipamentos que foram usados e está com algum problema, quebrou, né? Se a gente consegue devolver para essas lojas, esses fabricantes. Então, aí você tem na imagem um guia de eletrônicos verdes. Então, isso aí, a cada ano é produzido esse guia. Esse, por exemplo, ele está um pouco desatualizado. Vou botar. É de 2010, né? Esse aí é de 2010, mas tem outros. Eu pesquisei na internet e vi outros, mas esse aí foi o que ficou melhor apresentado aí no slide. Aí vocês podem ver os mais atuais, de 2017, 2019, achei até 2019. Então você vê aí alguma lista, é uma lista, né, onde tem quem está mais no verde ali são as empresas que respeitam mais a questão ambiental. Só para ter uma ideia, a Nokia, Sony Ericsson, isso em 2010, não significa que ainda está nessa situação, né? Então isso aí, as empresas podem ir mais para o verde ou ir mais para o negativo, lá para o vermelho. Então, nesse de 2010, o Nintendo, a Toshiba e a Microsoft estavam lá bem no vermelho. Então, na pontuação que eles fazem, elas estavam bem atrás das outras, com relação à preocupação com o meio ambiente, né? Então, a gente tem que estar sempre de olho nessas empresas também, aquelas que se preocupam mais e cuidam mais do meio ambiente. A gente tem que valorizar, até para as outras também verem que é importante elas terem esse olhar diferenciado. Então, quando o seu equipamento ele não está funcionando mais, não presta, você pode procurar essas empresas ou lojas na intenção de devolver, né, para não jogar no lixo comum. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado, não jogar no lixo os aparelhos velhos, quebrados e sem possibilidade de conserto. Então, a gente dá preferência a devolvê-los aos fabricantes, que deverão dar uma destinação adequada. Então, às vezes, a gente não tem acesso diretamente ao fabricante, mas a gente vai lá naquela loja, aquela loja tem acesso ao fabricante e ela vai devolver para o fabricante. Ou também a gente pode enviá-los para reciclagem, que vai desmontar o produto utilizando as peças que estão em boas condições em itens novos ou recondicionados, encaminhará os rejeitos para aterros especiais. Também é um erro comum a gente querer desmontar o equipamento e descartar ele desmontado. De preferência, é sempre descartar o aparelho sem desmontar, então ele inteiro, que facilita para quem trabalha com a questão da reciclagem. Então eles têm a técnica para poder desmontar, verificar o que realmente ainda é útil e recondicionar. Então nós temos aí algumas fabricantes, lojas que aceitam, né, esses equipamentos, às vezes até tem campanhas publicitárias que dizem assim, traga o seu celular velho que você ganha um desconto de tantos reais. Então, as operadoras de telefonia, todas elas recebem esses aparelhos
mesmo sem estar em campanha, mesmo danificado, quebrado, vocês podem devolver, se quiserem, né? E o ideal seria devolver. Então, as operadoras como a Vivo, a Claro, a Oi e a TIM, eles têm esses programas específicos que vão cuidar desse descarte dos aparelhos de maneira adequada, né? No caso de computadores, alguns fabricantes também oferecem programas, como a Samsung, a Sony, a Dell, né, a Positivo, Lenovo, algumas empresas aí que vocês devem conhecer. Cartuchos de tinta também é outra situação, ou tones de impressora, eles podem ser entregues a HP ou a Epson. Então, você tem essa possibilidade de devolver o equipamento, nunca descartar no lixo comum. Esse aí é o maior problema. Então, tem vários caminhos, né, que a gente pode dar destino a esses equipamentos danificados, mas nunca jogar no lixo comum. Outra situação, né? Você pode também levar os aparelhos usados para associações, cooperativas ou mesmo prefeituras, desde que ele ainda esteja funcionando, né? Pode até que estar com algum problema, mas ainda dá para usar. Então, se o fabricante às vezes não tem um programa específico de descarte, então você pode entrar em contato também com associações e cooperativas que fazem esse tipo de trabalho, né? Mesmo danificado, né? Você está com um aparelho danificado, mas você não consegue entregar na loja, a loja não recebe e você não tem acesso ao fabricante. O fabricante não tem esse programa, né, de recolher esses equipamentos danificados. Aí você pode procurar uma associação, uma cooperativa de reciclagem e entregar isso também nessas cooperativas. Por exemplo, a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica tem desde 2016 uma associação chamada Green Electron, que ela faz essa gestão e logística reversa de equipamentos eletroeletrônicos. Então, vocês estão vendo aí na imagem o ciclo da logística reversa, né? Então, você vê, você tem ali a indústria, né, que vai fabricar, depois vai distribuir, tem o varejo que vai vender, tem os consumidores, nós vamos consumir, e depois tem a coleta e seleção, né, que seria o descarte. E daí você pode reciclar e retornar alguns desses componentes novamente para a indústria. Então, você tem um ciclo da logística reversa, né? Então, aquele equipamento danificado, ele pode ser reutilizado algumas partes dele, né, alguns materiais dele, novamente para a indústria. Também as prefeituras, aqui como, por exemplo, João Pessoa, você pode devolver esses equipamentos danificados a alguns pontos de coleta. Eu vou mostrar aqui no mapa, para vocês terem ideia. Atualmente, essa informação foi do ano passado, 2020, né? Não sei se teve alguma alteração até agora, mas tínhamos aí, ó, em João Pessoa, 6 pontos de coleta, né, de descarte desses equipamentos eletrônicos. Então, a gente pode ir, você observa aí que tem Mangabeira, né, perto lá da Praça do Coqueiral, aí você tem pontos lá em Manaíra, em Miramar, na Avenida Senador Rui Carneiro, você tem também lá no bairro dos Estados, lá em Jaguaribe, e também lá no Roger. Então, você tem 6 pontos de coleta que funciona. Lá no site a informação do horário é de 8 da manhã até as 2 da tarde, conforme informações lá do site da Enlu. Então, esse gráfico aí vocês podem obter, gráfico não, esse mapa, né? Vocês podem obter lá no site da Enlu, aqui é a empresa de limpeza urbana da cidade de João Pessoa. E lá vocês vão ter essas informações que estão colocadas aí nesse mapa, né? Então, quando você tem um equipamento, e seja ele de pequeno porte até grande porte, né? De pequeno porte é mais fácil a gente deslocar e deixar lá. Mas se for um de grande porte, como uma geladeira, um fogão, uma máquina de lavar que danificou, não presta mais para nada, né? O ideal é você ligar para a Enlu e informar, ó, tem um equipamento aqui que está danificado e eu quero descartar. Então, eles mandam um caminhão e recolhe esse aparelho se for de grande porte, né? Se for coisa pequena, aí a pessoa tem que levar em algum desses pontos. Vamos ver agora a quinta sugestão, né? Caso o seu equipamento ainda
esteja funcionando, mas você quer trocar, né, por um mais moderno, por um que tem uma função diferente daquele outro que não tem, que você já tem, né? Então você pode vender esse seu equipamento. Então hoje é mais fácil vender coisa usada, né? Porque você tem uns sites de venda, aí você divulga aquele equipamento, divulga nos grupos de amigos que você conhece e rapidamente vai aparecer alguém que para você aquele equipamento não tem mais utilidade, mas para outra pessoa vai ajudar bastante, né? Então negocia, vende um preço melhor, então você não descarta no meio ambiente, né? E você dá uma rotatividade maior para aquele equipamento. Então, se você realmente pretende comprar um mais moderno, como um smartphone, né, de última geração, uma TV de tecnologia mais avançada, um Smart TV, por exemplo, né? Então você pode vender o seu aparelho usado, você vai ter a economia aí do dinheiro, né, e também vai fazer com que esse equipamento seja reutilizado por outra pessoa. Então você diminui também um pouco aí a questão do descarte e agressão ao meio ambiente, né? Então é uma via de mão dupla. Tanto você economiza, né, que você vai adquirir um dinheiro extra para poder comprar o outro que você está desejando, você ajuda outra pessoa que está sem equipamento para ter a oportunidade de comprar um equipamento funcionando, que vai servir para ele ainda por um bom tempo, né, num valor mais barato. Então você tem aí uma rotatividade bem melhor do equipamento. A sexta dica é a seguinte, é doar para ONGs. Doar também sempre faz bem, né? Caso você não encontre uma empresa que faça a reciclagem dos equipamentos na nossa cidade, né, você pode doá-los a ONGs que trabalham com inclusão digital, ou mesmo a entidades que aceitem doações de equipamentos antigos, mesmo que não funcionem mais. Então a gente precisa procurar ter essa informação, né? Quais são as ONGs? Isso aqui eu não tenho os dados daqui de João Pessoa, até procurei, mas não encontrei, mas eu fiz essa pesquisa rápida, né? Teria que pesquisar com mais cuidado. Então, quais são os locais, quais são as ONGs que trabalham com essa questão da inclusão digital? Então, às vezes a gente tem um computador velho em casa que não está muito legal, aí a gente doa, eles conseguem fazer uma manutenção e trabalhar a inclusão digital, né? Utilizar em algumas comunidades mais carentes esses equipamentos aí que a gente está descartado na nossa casa, né? Aí convido vocês a semana que vem a participarem da live que vai acontecer junto com o consultor do Sebrae, o Charles Aguiar, né? Onde ele vai fazer uma palestra sobre o projeto de vida, que é importante para todos vocês, a questão do mercado de trabalho e também da educação empreendedora, porque o nosso objetivo é exatamente fazer esse link agora, esse chamado lixo eletrônico, né, que são os resíduos eletroeletrônicos. Será que a gente pode empreender com isso? Se você pesquisar na nossa cidade e no nosso estado, não tem, pelo menos que eu conheça, né, pode ser até que tenha, mas eu ainda não tive conhecimento de alguma empresa que trabalha com esses equipamentos eletroeletrônicos. Então, isso já é uma janela de oportunidade, né? Como é que a gente pode empreender com isso, né? Então, se a gente pode ver alguns modelos que já existem em outros estados maiores, como São Paulo, por exemplo, aí lá tem empresas que trabalham com lixo eletrônico e ganham a vida com isso, né? Porque nesses resíduos eletroeletrônicos descartados, às vezes tem muita coisa ali, às vezes não, tem muita coisa valiosa ali. É só saber aproveitar e entender daquilo, né? Por isso que eu estou querendo abrir a visão de vocês em relação a isso, né? Então, na próxima semana, que é na quarta-feira, nós vamos ter, né, às 19h30, essa live. É importante a participação de todos vocês, né? Então, conto com a participação de vocês. Até mais.